Ok, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre ventilação pulmonar, tá? Quando a gente fala de ventilação, a gente tem que entender que tem uma definição para isso. Existe uma definição para a ventilação pulmonar. E a definição basicamente é a entrada e a saída de ar dos pulmões em cada respiração. É basicamente isso a nossa ventilação pulmonar, ok? A gente tem que lembrar que a ventilação pulmonar, nunca na definição dela vai ter, é entrada e saída de ar só na respiração tranquila, é entrada e saída de ar só na respiração forçada. Não, nos dois tipos de respiração que a gente vai fazer, é uma ventilação pulmonar, tá? Nos dois tipos. Então, se vocês aí que estão sentadinhos vendo no computador, estão respirando, né, porque vocês têm que estar respirando, vocês estão ventilando numa respiração tranquila. Então, está entrando ali uma certa quantidade de ar, que é aproximadamente 500 ml, e está saindo também 500 ml. Se eu agora fizer assim, puxar o ar para dentro do meu pulmão, entrou muito mais que 500 ml. E quando eu solto, vai sair muito mais que 500 ml. E isso também é uma ventilação pulmonar, ok? Então, o Guyton, nesse capítulo 38, ele inicia dizendo que para o corpo conseguir manter suas demandas metabólicas, para os tecidos continuarem funcionando, nós precisamos de 4 funções essenciais do pulmão, né, para que tudo ocorra perfeitamente. E essas 4 funções, elas são a primeira, que é o tema do capítulo, é a ventilação pulmonar, tá? A segunda é a difusão de oxigênio e de CO2. Coloquei aqui no quadro também, ó, ventilação, e a segunda é difusão. Vamos lembrar lá do capítulo 4 do Guyton, nas nossas definiçõezinhas ali de membrana plasmática, de tipos de transporte, né? A difusão é um tipo de transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. Nós temos a difusão simples, né, onde os gases lipossolúveis, como são o oxigênio e o dióxido de carbono, atuam, e nós temos a difusão facilitada, que não é o tema aqui dessa difusão que o Guyton cita, é a difusão simples mesmo, dos gases, ok? Então, basicamente, essa difusão é quando nós temos, por exemplo, uma membrana plasmática, certo? Essa seria a minha membrana plasmática. De um lado nós temos um gás, é o oxigênio, e do outro lado nós temos pouco oxigênio. Então, muito de um lado, pouco do outro. O oxigênio ele vai passar do lado mais concentrado e vai em direção ao lado menos concentrado. Isso é um tipo de difusão, tá? Essa é a nossa difusão de gases. Então, é a mesma coisa que falar a troca gasosa. Sim, é a troca gasosa, ok? O oxigênio, né, o gás, o oxigênio, ele tem que sair do alvéolo e ir para o sangue. E o nosso dióxido de carbono, ele tem que sair do sangue e ir para dentro do alvéolo, ok? Então, é a nossa difusão. Terceira função, transporte. É o transporte de oxigênio e CO2 pelo sangue. Isso a gente pode chamar de perfusão, tá? A perfusão, ela é a passagem de sangue por um tecido qualquer. Nesse exemplo, nós estamos falando de perfusão em qualquer tecido, seja o tecido hepático, seja o tecido intestinal, seja o tecido cerebral, seja o tecido pulmonar, nós precisamos de uma boa passagem de sangue nesses tecidos, ok? Por quê? Primeiro, porque se não passar sangue no pulmão, como é que a gente vai fazer uma boa hematose? Não tem como tirar o CO2 do sangue se não passar sangue no pulmão. Segundo, como é que a gente vai mandar oxigênio para os tecidos se não está passando um bom sangue para lá? Se não temos uma boa perfusão, né? Então, nós precisamos dessas 3 funções ali. E, para finalizar, regulação da ventilação e dos outros aspectos. Então, ó, controle, né? O controle é a nossa 4ª função. Controle do quê? Controle da ventilação, controle da difusão, controle da perfusão, tá? Então, essa é a 4ª função realizada, na verdade, não pelo nosso sistema respiratório, como o Guyton cita, ela é realizada mais pelo sistema nervoso central, tá? Então, esse controle aqui é realizado pelo sistema nervoso central, ok? Ele tem uma pequena participação também do sistema nervoso periférico. Como vocês viram em neuroanatomia, o sistema nervoso central não consegue trabalhar sem o periférico, né? Como é que minha medula espinhal vai mandar, por exemplo, o meu músculo contrair se não tiver neurônio periférico ali inervando o músculo, né? Então, nós precisamos do sistema nervoso periférico também. Ok? Então, essa é a 4ª função que ele fala. Depois, nós entramos na parte de tipos de respiração.
Nesse capítulo, Guyton começa a falar sobre os tipos de respirações que a gente vai ter. Vamos aqui para essa imagem, ó. Então, nessa imagem, vamos começar falando do primeiro tipo de respiração, que é a respiração que vocês estão fazendo, que é a respiração tranquila, tá? Uma respiração sem usar músculos acessórios, só usando o diafragma, que é conhecido como nosso músculo da respiração, tá? Então, o nosso diafragma, que é um músculo em forma de cúpula, nessa imagem aqui, né, vocês podem conferir o slide aí com vocês e o livro, a gente vai ter esse músculo em formato de uma linha preta, tá? Ele só tem a função de contração durante a inspiração e de relaxamento durante a expiração. Está passando sozinho isso aqui. Então, ele só contrai durante a inspiração e relaxa durante a expiração, tá? Olha só, quando o diafragma contrai, o diâmetro superior da caixa torácica aumenta, porque o músculo estava como uma cúpula relaxada para cima, ele contrai e vai para baixo, e o diâmetro ali aumenta, ok? Depois que quando ele faz isso, né, ele gera essa contração, ele acaba puxando a pleura visceral, que está coladinha ali em cima dele. Quando ele puxa a pleura visceral, o espaço pleural, que era o espaço entre a pleura parietal e esse aqui é o nosso pulmão. Imagina que isso aqui de fora é a nossa pleura parietal, tá? Tá passando sozinho os slides, eu acho que é culpa do meu ponteirinho aqui, eu vou tirar o conector. Então, ó, nós temos o pulmão, que seria essa parte, né, de dentro, aqui, colado nele, que seria a nossa linha preta de dentro, né, é a nossa pleura visceral. A nossa pleura parietal, que é essa aqui, ela está conectada no diafragma que está embaixo, ok? Então, imagina o seguinte, nosso diafragma, quando contrai, ele puxa a pleura parietal que está coladinha nele. E o espaço pleural, que já tinha pressão negativa, né, vai ter uma pressão ainda mais negativa, porque a gente está puxando uma das paredes dele, uma das pleuras. Então, aqui dentro vai ficar com uma pressão ainda mais negativa. E essa pressão negativa faz com que o pulmão se expanda para baixo. Então, ele vai se expandir para baixo. Ok? Isso, né, puxando o nosso pulmão para baixo, faz com que o ar comece a entrar dentro do meu alvéolo. Por que o ar entra? O ar vai entrando, invadindo o pulmão, abrindo via respiratória com força. Lógico que não, senão você ia sentir dor durante a sua respiração. Você ia sentir o ar entrando, dilatando via respiratória, e isso machuca. Então, o que acontece para o ar entrar? Né? Na hora que o pulmão expande, a gente tem que lembrar que ele parece um balão, né, que ele tem força elástica. Então, na hora que ele expande, o pequeno alvéolo que estava aqui dentro, ele começa a ser puxado. Então, o alvéolozinho, ele começa a ser puxado e dilatado. Quando isso acontece, aqui dentro do meu alvéolo, a pressão começa a ficar negativa. A pressão fica negativa. E como a pressão atmosférica não é negativa, o ar vem da pressão positiva na atmosfera para dentro do meu alvéolo, que é uma pressão negativa. Sempre lembrem, pressão negativa puxa substâncias, ok? Como nós estamos falando de ar, puxa o ar, ok? Então, por culpa dessa contração de diafragma, ficou negativa a pressão pleural, né? Mais do que já era, ficou negativa a minha pressão alveolar e o ar conseguiu entrar, ok? Nosso segundo tipo de respiração é a nossa forçada, né? Só vou finalizar aqui o raciocínio da tranquila, né, para a gente terminar ela e depois entrar na forçada. Ó, essa imagem representa o momento onde o diafragma está relaxando para a expiração acontecer. Então, o que acontece? O diafragma relaxa, como a gente falou, então ele simplesmente vai voltando para a posição normal, subindo, ficando em formatinho de cúpula. Nesse movimento, ele empurra o pulmão, dá uma comprimida no pulmão, comprime alvéolo, e nessa compressão o ar é expulso da via respiratória. Só que repara, o diafragma, ele trabalhou de duas formas na respiração. Durante a inspiração, ele trabalhou de forma ativa, e durante a expiração, ele trabalhou de forma passiva, ok? Então, aqui ele trabalha de forma ativa, contraindo, aqui ele trabalha de forma passiva, relaxando, ok? Então, essas são as nossas duas diferenças. Durante a parte da inspiração, o diafragma contrai, trabalho ativo. Durante a expiração, ele relaxa, trabalho passivo. Ah, professor, por que é trabalho passivo? Porque você não faz força para o músculo relaxar. O nome já fala, relaxação, relaxamento. Então, o músculo está relaxando, ele está jogando o seu trabalho fora, né? Por isso que o nosso segundo processo, a respiração, é passiva, ok?
Certo, então esse foi o nosso primeiro método de respiração, tranquilo, usando só o diafragma. O segundo método é usando os músculos acessórios da respiração. Quais são os músculos acessórios, né? Nós temos ali os da inspiração, anotem, dê uma lidinha no Guyton. Nós temos, na inspiração, músculo intercostal externo, que é um dos mais importantes. Nós temos o esternocleidomastoide, temos o serrato e temos o escaleno, tá? Então, são os nossos 4 músculos da inspiração. Os músculos da inspiração são músculos que elevam a caixa torácica. Quando eu digo elevam a caixa torácica, eu me refiro exatamente a esse trabalho aqui, ó. Jogar a caixa torácica para cima, né? Já ouviu falar, fulano pegou ar quando vai brigar, né? Ele não pega ar e estufa o peito assim, igual, né? Peito de galo, assim. Exatamente, ele pega ar, porque a caixa torácica eleva, tá? Então, sempre lembra disso. Os músculos que elevam a caixa torácica são os músculos inspiratórios. Mas, professor, que raciocínio tem ali de elevar a caixa e ser músculo inspiratório? Por que isso acontece? Quando as costelas se elevam, tá vendo essa flechinha aqui, ó? Essa flechinha, ela está representando o que acontece quando esses músculos elevam. Então, o músculo que eleva a caixa torácica acaba fazendo com que as costelas empurrem um pouquinho o externo para frente. Se o externo é empurrado para frente, então o diâmetro antero-posterior da caixa torácica aumenta. Se esse diâmetro aumenta, é mais espaço para o pulmão expandir. Se esse diâmetro aumenta, vamos voltar para esse raciocínio, é mais negativa ainda a pressão que vai ficar aqui no meu espaço pleural. Por quê? Porque a gente está puxando ele de fora, tá? Então a gente está abrindo o espaço pleural por culpa dos músculos, ok? Então ele está ficando mais negativo ainda, certo? Então esses 4 músculos, né, elevam a caixa torácica, junto com o diafragma, que ele não eleva, mas ele deprime ali, né, ele faz uma contração. Quando ele contrai, ele aumenta o diâmetro superinferior, tá? Então todos esses músculos contraem, o ar entra num maior volume, né, numa maior quantidade de ar, e depois, né, esses músculos relaxam para o ar sair. No relaxamento desses músculos, né, os músculos da expiração podem trabalhar, tá? Então, os músculos da expiração, quem são? Nós temos 2 músculos da expiração principais. Nós temos o intercostal interno, ok? E nós temos o reto abdominal. Então, aqui nós estamos representando os músculos intercostais, tá? Essa imagem, né, vermelhinha, entre as costelas. E aqui nós temos os músculos abdominais, o nosso reto abdominal. O reto abdominal, ele está inserido ali nas últimas costelas. Então, na hora que ele contrai, ele puxa as costelas para baixo. O intercostal interno, como o nome diz, está inserido na cara interna das costelas. Se as costelas estavam nessa posição antes da inspiração, aí inspirou, elevou as costelas. O intercostal que está na parte de dentro, ele contrai e puxa as costelas de novo, desse jeito. Então ele faz isso com as costelas. Quando ele contrai, a gente tem uma depressão das costelas de novo, tá? Então são os 2 músculos principais que deprimem a caixa torácica. Sempre lembrar isso. Músculos expiratórios são os músculos que vão deprimir a caixa torácica. Então, reto abdominal e intercostal interno, ok? Lembrando que o intercostal interno, ele é um dos mais importantes, mas o nosso reto abdominal também tem uma funçãozinha extra, além da função de depressão de costela. A funçãozinha extra dele é o quê? Na hora que ele contrai, ele comprime o abdômen, ok? Esse abdômen, né, contraído ali, acaba gerando uma pressão aqui dentro, certo? As nossas asas intestinais, né, os nossos órgãos internos, eles são empurrados para cima. Quando o intestino, as asas vão para cima, acabam empurrando um pouquinho o fígado para cima, acabam empurrando um pouquinho o estômago para cima, e nessa força que eles exercem, o diafragma é empurrado para cima também. Então eles auxiliam o diafragma a empurrar, né, a ser empurrado e empurrar o pulmão para expulsar o ar, certo? Então por isso o nosso reto abdominal tem 2 funções. Além de deprimir a caixa torácica, ele também empurra órgãos para empurrarem o diafragma, né, e empurrar o pulmão depois, certo? Então essas são as nossas os 2 tipos de respiração, né? Como a gente falou, tranquila, a forçada, né, vigorosa, que o Guyton fala, e os músculos, tá? Então, vocês já notaram ali quais são os músculos da inspiração e os músculos da expiração, ok? Tipos de pressão. Nós temos tipos de pressão. A pressão,
né, a gente tem que lembrar, pressão arterial. Tem aluno que tem dificuldade, eu falo de pressão e às vezes me responde na prova ventilação pulmonar. Eu falo de pressão e fala, é a quantidade de ar. Não, pessoal, lembra de pressão arterial. O que é pressão arterial? Né, tem alguma coisa a ver com as artérias. Pressão arterial é a força, é a pressão, é a força que o sangue exerce contra a parede dos vasos arteriais. Né, essa é a nossa pressão arterial. Então, é uma força, ok? Seja ela uma força positiva, que empurra, ou seja uma força negativa, que puxa, tá? Então, a nossa pressão é sempre sinônimo de força, ok? Então, nós temos 3 tipos de pressões ali. A pressão pleural, que é a pressão, a força dentro da pleura. A pressão alveolar, a pressão, força dentro do alvéolo. E a pressão transpulmonar, que eu vou explicar depois de explicar as 2 primeiras, ok? Então, pressão pleural. Vamos lembrar da pressão pleural. Nós falamos que a pressão pleural ela tem um valor negativo, né? Só que esse valor negativo ele varia. Depende se é na inspiração ou na expiração. Então, ele vai variar. Olhem para esse gráfico, né, nossa figura 38.2 do Guyton, né, ou 37.2, se você estiver na 12ª edição, e repara aqui nessa linha azulzinha, que está embaixo, ok? Essa linha azul embaixo. Não a parte sombreada, nem a linha de cima, a linha azul que está embaixo. Essa linha azul representa a nossa pressão pleural. Quando nós temos o início da inspiração, ó, representado por esse pontilhado, que vocês vão estar acompanhando no livro aí, então, esse pontilhado é o início da inspiração. Quando eu falo início, ó, é antes de eu puxar o ar, tá? Então, esse é o início, antes de eu puxar o ar para o meu pulmão, né? Parei de expirar, parei de soltar o ar, aí é o início da minha inspiração. Aí, minha inspiração começou, né? Então, no início, minha pressão pleural tem um valor de -5. Durante a inspiração, o diafragma vai contraindo, 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 como a gente falou já anteriormente, ele vai puxando o pleura parietal, vai deixando a pressão dentro do espaço mais negativa, e é isso que expande o pulmão, né? Então, comece com -5, o diafragma vai contraindo, essa pressão vai ficando mais negativa, 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 até chegar ao final da nossa pressão, da nossa inspiração, e a pressão pleural já alcançou um valor de -7,5, tá? Aqui está próximo de 8 ali, mas vocês vão encontrar no Guyton um valor de 7,5, tá? Então, varia. No início da inspiração, -5 minha pressão pleural. No final da inspiração, -7,5, tá? Então, esses são os valores. E lembrando que o Guyton usa os valores como centímetro de água, CmH2O. Isso é um tipo de pressão, é um tipo de unidade de medida. É igual ao milímetro de mercúrio, né, que a gente usa lá no sangue, é uma unidade de medida. Centímetro de água é uma unidade de medida também para pressão, certo? Então, são os valores. Durante a expiração, o que acontece? Essa pressão volta para o valor normal. Então, nós falamos, diafragma relaxa, empurra, né, o nosso pulmão, e quando ele empurra, ele acaba empurrando um pouquinho o espaço pleural também. Então, essa pressão de muito negativo, que é -7,5, vai voltando à sua pressão anterior, que é -5, certo? Então, no início da expiração, valor, -7,5 centímetros de água. No final da nossa expiração, -5 centímetros de água de novo. E isso vai se repetindo. -5, para mais -7,5, para -5, para -7,5, tá? São os valores da nossa pressão pleural ali. Certo? Segundo tipo de pressão, a pressão alveolar. A pressão alveolar é a força, força, dentro do meu alvéolo, certo? E essa pressão sempre vai variar de um jeito bem simples. Ó, no início da inspiração, antes do ar entrar no meu pulmão, tá? Bem no início, o que acontece? Nós temos uma pressão alveolar de 0. Então, é 0 centímetros de água, porque não tem ar entrando ali dentro, porque o diafragma ainda não contraiu, então está 0. Quando o ar vai entrando, porque o diafragma vai contraindo, lembra que eu falei para vocês aqui? O diafragma ele contrai e ele faz com que o nosso alvéolo comece a dilatar, né? Ele puxa, o pulmão dilatando, né? O pulmão inflando, vai fazer com que o alvéolo seja puxado de fora, certo? Então ele vai dilatando o alvéolo. Isso faz com que a pressão dentro do alvéolo fique negativa. É a mesma lógica da pressão dentro da minha pleura, tá? Então ele vai de 0 para -1. Ó, no meio da nossa inspiração, está em -1. Só que enquanto o ar vai entrando dentro do meu alvéolo, essa pressão vai voltando ao valor de 0 de novo, tá? Então ela vai de 0 a -1 para 0 de novo, no finalzinho da minha inspiração, porque o alvéolo já está cheio de ar, ok? Então, a nossa pressão alveolar, né, ela também vai variar durante a expiração.
Durante a expiração, né, a saída de ar do pulmão, o que vai acontecer? Nós falamos que aqui no finalzinho da inspiração a pressão voltava a zero, certo? Então, logo, no início da expiração, a pressão está zero, tá? Sempre lembra, é um ciclo respiratório. Inspiração, expiração, inspiração, expiração, é um ciclo. Então, sempre que termina, né, a nossa inspiração, a expiração começa. Então, ó, zero, certo? Terminou em zero, começa em zero. O diafragma relaxa, empurra o alvéolo, faz uma força sobre o alvéolo é obrigado a fechar, aí fechando. Essa pressão ali dentro fica positiva, vai de 0 para mais 1 centímetro de água, tá? Então essa é a pressão, ele vai de 0 para mais 1. Esse ar que estava dentro começa a ser expulso, porque a pressão na atmosfera não está tão alta, tão grande como esse 1 centímetro de água, e o ar começa a sair do nosso pulmão. Okay? Então o ar começa a ser expulso, esse ar todo, enquanto vai sendo expulso, vai deixando a pressão dentro do alvéolo menor, porque está esvaziando o alvéolo, esvaziando o alvéolo, esvaziando o alvéolo, e ao final da expiração, da saída de todo aquele ar que deveria sair, nós temos de novo uma pressão de 0. Ou seja, no início da expiração, a pressão alveolar é de 0. Durante a expiração, a pressão alveolar é de mais 1. E no final da nossa expiração, a pressão alveolar volta a 0. Okay? Então, são as nossas duas pressões. Ok? O que representa essa linha aqui, professor? Essa linha vermelha em cima do gráfico? É a quantidade de ar que está entrando e está saindo em cada respiração, né? Mostrando exatamente, acompanhando o que está acontecendo embaixo. Então, ó, durante a inspiração, quanto de ar entrou no pulmão? 0,5 litros, que é 500 ml. Tá? Então, 500 ml de ar entraram no pulmão, ok? Porque é uma respiração tranquila, o valor de ar que entra durante uma respiração tranquila, certo? Ok. Depois, né? Pressão transpulmonar, professor. E essa pressão? Ela é a diferença de pressão que existe entre pressão alveolar e pressão pleural. Diferença, ou seja, se aqui, no início da inspiração, ó, primeiro pontilhado, se nesse lugar nós temos uma pressão de 0 na nossa alveolar e de menos 5 na nossa pleural, qual que é a diferença de 0 para menos 5? É o 5. Um é 0, o outro é 5. Então a diferença é 5. Tá? A mesma coisa que no início da expiração é 0, no início da expiração na pleural é menos 7,5. Se um é 0 e o outro é 7,5, a diferença dos dois é 7,5. Okay? Se fosse 2 aqui e aqui 5, a diferença de 2 para 5 é 3. Tá? Então a pressão transpulmonar seria 3, certo? Os valores de pressão transpulmonar, vocês não precisam ficar dominando valores, porque esses valores alteram, ok? Eles alteram, porque essa pressão, por exemplo, a pressão aqui pleural, não fala em cada momento quanto ela vale, ela só fala que vai de menos 5 a menos 7,5, né? Então ela não fala, em tal momento da respiração, em 0, tantos segundos, vale tanto, ele não fala isso. Então, não precisa saber o número, o valor exato da pressão transpulmonar, ok? Porque ela varia. Princípio da tensão superficial. Vamos lembrar um pouquinho de água. Biofísica da água. Vamos voltar lá para o semestre anterior, lembrar de biofísica. A água, pessoal, é uma molécula muito interessante de estudar. Por quê? As moléculas de água, elas têm atração umas pelas outras. Então, elas gostam de ficarem juntas. Por isso que nós temos a gota de água sendo formada, por exemplo, quando a atmosfera está muito densa, quando ela está cheia de molécula de água. Porque as moléculas se juntam, formam uma gotinha de água. Elas querem se juntar e fazer uma contração, elas se contraem até formar uma gotinha de água bonitinha, tá? Por que eu estou falando disso? Nós temos água no nosso corpo, 60%, 65% de água, e no nosso alvéolo, nós também temos água, certo? Nós temos água dentro do alvéolo, nós temos vapor de água na nossa via respiratória. Por que a gente está falando disso? Porque se nós temos água na nossa via respiratória, né, moléculas de água ali em forma de vapor, elas vão querer se juntar. Se o nosso alvéolozinho, pequenininho, né, nosso alvéolo ali, eu vou apagar essa parte do texto aqui, ó. Se o nosso alvéolo, ele está com molécula de água dentro dele, ele está com uma molécula de água, né, umas moléculas de água nessa região aqui, e ele está com moléculas de água aqui, o que vai acontecer? Elas tendem a
se encontrar. Elas acabam puxando a parede alveolar e formando água, né, formando gotas de água, e isso acaba colapsando o pulmão, ok? Então, o nosso epitélio alveolar, né, ele tem que se preparar para evitar esse colapso, evitar com que as moléculas de água façam essa tensão na superfície, ok? Faça essa tensão superficial nas forças elásticas do pulmão, ok? Então, a molécula que realiza a tensão superficial sobre o nosso alvéolo é a molécula de água. Então, isso é o que o Guyton quer falar com o princípio da tensão superficial. O princípio da tensão superficial é que a molécula de água tem atração por outra molécula de água. E nós temos moléculas de água no nosso alvéolo. E eles tendem a se encontrar, puxando a parede alveolar e colapsando o alvéolo. Para essa tensão não prejudicar o meu alvéolo, o que acontece? O meu epitélio alveolar, né, é feito de dois tipos de células. As células epiteliais alveolares tipo 1, também conhecidas como neumocito tipo 1, e as células alveolares epiteliais tipo 2, ou neumocito tipo 2. Essas células, elas têm funções. Primeiro, porque elas fazem epitélio, né? Elas formam um epitélio do alvéolo bonitinho ali, preparado para fazer a difusão, a troca gasosa. Segundo, o nosso neumocito tipo 2, ele tem a função de produzir surfactante. O surfactante é um líquido rico em lipídios que tem a função de evitar o colapso alveolar. Ele evita esse encontro das moléculas de água. Então, entendam, ó, o surfactante, ele é uma molécula, ele é um líquido. Não me escreve que o surfactante é uma célula. Tem muita gente que escreve que o surfactante é célula, tá? Então, o nosso surfactante é um líquido produzido pela célula neumocito tipo 2. Esse surfactante, não, como a gente falou, é produzido, ele vai cobrir essa região aqui da água, ele fica em cima. Lembra da panela de água quando você cozinha? Quando você cozinha e vai fazer macarrão, se você joga óleo, você sabe que a água fica embaixo e o óleo fica em cima, né? Porque a densidade do óleo é menor. Aqui é a mesma coisa. Nós temos água embaixo, em contato com o nosso epitélio, e o nosso óleo, nosso surfactante, nosso líquido cheio de lipídios, fica em cima. Se ele fica em cima da água, ele impede que as moléculas de água se encontrem. Então, ele meio que bloqueia elas ali, tá? E isso evita o colapso alveolar, certo? Então, aí não tem colapso. Então, isso seria o nosso princípio da tensão superficial, e esse seria o nosso surfactante, tá? Já adiantando um pouquinho do que a gente ia falar. Certo, volumes pulmonares, né? Nós vamos citar aqui 4 volumes pulmonares. Eu não vou ficar escrevendo um por um, eu vou ditando para vocês a definição, vocês vão anotando a definiçãozinha ali, ok? E depois a gente vai tirando dúvidas. Então, nós temos 4 volumes respiratórios, tá? Volume corrente, volume de reserva, inspiratória, de reserva expiratória e volume residual. O volume corrente, vamos começar por ele. O volume corrente é o que vocês estão utilizando agora. Vocês estão fazendo uma respiração tranquila, sentado aí na mesa de vocês, e nessa respiração tranquila está entrando 500 ml e saindo 500 ml do pulmão de vocês. Então, o volume corrente equivale a 500 ml, e ele é o volume de ar que entra e sai do pulmão em uma respiração tranquila. Essa é a minha definição, tá? Então, volume de ar que entra e sai do meu pulmão em uma respiração tranquila e vale 500 ml. Segundo, volume de reserva inspiratória. O volume de reserva inspiratória, como fala o nome, ele é uma reserva que você tem para inspirar além do 500 ml. Então, você tem ali reservado, que pode entrar dentro da sua caixa torácica, a mais do que 500. Então, se eu posso colocar mais do que 500, tudo que eu coloco a mais é minha reserva inspiratória. Então, esse volume equivale a 3.000 ml. Depois dos 500, você pode inspirar mais 3.000, ok? Então, como a gente vai definir, professor? O volume de reserva inspiratório é o volume de ar que é inspirado numa inspiração forçada após o volume corrente, tá? Então, é inspirado numa inspiração forçada após o volume corrente. Então, se entrou primeiro 500, depois entra o 3.000. Ah, professor, tem como entrar o 3.000 sem entrar o 500? Não. Se entrou 3.000, primeiro entrou 500 e depois 2.500. Então, a gente não usou a reserva inteira, certo? Então, sempre vai entrar o 500 e depois o 3.000. Acompanha o gráfico aqui, ó. Esse gráfico, né, esse zigue-zague que vocês estão vendo, essa molinha, é o volume corrente.
entra 500 ml, sai 500, entra 500, sai 500, né? É a quantidade de ar entrando e saindo do pulmão. Depois, ó, entra 500, que seria essa partezinha que está subindo, né, entre os dois pontilhados, e entra mais 3.000 ml, certo? E depois que o ar entra, o ar tem que sair. Então, sai o 3.000 ml e sai o 500. Façam esse gráfico aqui com a respiração de vocês, ó. Inspire 500 sem forçar, expire 500. Quando chegar aqui, inspirou 500, né? Faz toda a sua inspiração tranquila e puxa o ar. Aí o ar tem que sair de novo e ser jogado ali para fora, né? E o 500 tem que sair junto. Certo, então esse é o nosso volume de reserva inspiratório. O volume de reserva expiratório é um volume que está preso dentro do seu pulmão, mas que pode ser jogado para fora, se você assoprar com força, tipo assoprando um balão, ou realmente assoprando, assobiando. Então, é um volume que você tem no seu pulmão, ok? Esse volume de reserva expiratória, ele equivale a 1.100 ml, ok? O Guyton cita que ele vale 1.100 ml. Então, ó, seria esse volume que vocês estão vendo aqui. Entrou 500 ml no pulmão, saiu 500, certo? Tem que sair, e depois você assopra. Quando você faz esse sopro, sai 1.100 ml, ok? Depois tem que voltar 1.100 e tem que voltar o 500. Façam esse trabalho na respiração de vocês, vocês vão ver que isso acontece, ok? E mesmo assoprando, né, esse ar com força, sempre vai ter uma quantidade de ar que vai ficar preso no seu pulmão. Sempre lembra disso. Eu assoprei com toda a força possível, tirei o 500 ml do meu pulmão, tirei o 1.100 ml do meu pulmão, fica uma quantidade de ar no meu pulmão, que é o meu volume residual, certo? Então, vamos definir essas últimas duas, ó. O volume de reserva expiratório é o ar que eu consigo expirar com força, certo? E equivale a 1.100 ml. E o volume residual é o ar, é o volume de ar que permanece no pulmão, mesmo após uma expiração forçada. Você joga todo o ar para fora e fica ali uma quantidade de ar. Qual é essa quantidade? 1.200 ml, tá? Então, o volume residual de 1.200 sempre fica dentro do seu pulmão, porque ele é um balão. Se a gente tirar todo o ar, ele murcha, certo? Ele vai ficar formando ali como a gente fala em espanhol, um muñoncito, né? Como se fosse um pomponzinho dentro da caixa torácica, ok? Então, são os nossos 4 volumes. Depois nós temos 4 capacidades. Qual que é a diferença? A capacidade, ela se refere à soma dos volumes, tá? Capacidade seria a soma dos volumes. Então, vamos para a primeira, ó. Capacidade inspiratória. Já fala o nome, capacidade inspiratória. É a capacidade, né, da quantidade de ar que a gente consegue inspirar com força. Quanto que é? Se entra 500 ml, que é o meu volume corrente, e entra mais 3.000, eu não inspirei com força? Inspirei. Então, essa é a minha capacidade inspiratória. 3.500 ml. Somem VC, que é volume corrente, mais VRI, que é volume de reserva inspiratória. Tá? Vai dar 3.500 ml. Capacidade residual funcional. Capacidade residual funcional, pessoal, é a quantidade de ar que permanece no pulmão durante uma respiração tranquila. Lembra que a gente falou, mesmo eu jogando todo o ar para fora, eu tenho 1.200 ml, que é o residual. E quando eu estou respirando tranquilamente, eu consigo assoprar ainda um ar com força, que é a minha reserva expiratória. Então, a capacidade residual funcional é a soma das duas. É a soma do VR, volume residual, mais o VRE, volume de reserva expiratória, o ar que permanece ali durante uma respiração tranquila. Somando 1.100 mais 1.200, nós temos um valor de 2.300, ok? Capacidade vital é todo o ar que entra e sai do meu pulmão com força. Eu inspiro 3.500, depois eu expiro 3.500 e eu assopro aquele 1.100 que ainda tem no meu pulmão. E depois eu inspiro o 1.100 de novo, inspiro mais 500, inspiro 3.000, depois eu solto tudo isso de novo, ok? Não façam muito isso porque a gente vai entrar em alcalose, lembra que a gente falou na aula, né? Então, a capacidade vital é todo esse ar que entra e sai do pulmão, ok? A nossa capacidade vital, somando todos os valores, dá 4.600. O único que a gente não soma é esse amarelinho que é o volume residual, tá? O volume residual a gente não soma, porque ele não sai, ele sempre fica dentro do pulmão, tá? Então, 4.600 é a minha capacidade vital. E na capacidade pulmonar total, é a quantidade máxima de ar que fica no meu pulmão após uma inspiração forçada. Então, inspirei com força, entrou 500, entrou 3.000, já tinha 1.100 e já tinha 1.200 dentro do pulmão. Então, quanto que dá tudo isso? 5.800 ml,
tá? Sempre lembrem do valorzinho, ml, a nossa unidade de medida, nós medimos em ml. Tem gente que escreve litro, escreveu litro, está errado, tá? Então, ml, nosso volume residual soma na capacidade pulmonar total, tá? E aí nós temos as quatro capacidades. Dei uma lidinha ali no gaito, é importante para vocês fixarem isso aí. Outra definição, né? A gente falou que esse capítulo tem muita definição. Ventilação minuto. O que é ventilação minuto? Vamos entender. Ventilação minuto. O nome fala, ó, nós temos que entender o que é frequência respiratória. Frequência respiratória é a quantidade de vezes que eu respiro em cada minuto, tá? Quantidade de vezes, não tem a ver com volume de ar, só a quantidade de vezes. A frequência respiratória normal é de 12 a 20, certo? É a minha frequência respiratória normal. Se o paciente está ali respirando com 19, com 20, tranquilo, em repouso, tá? Tá normal a frequência dele, certo? Então, minha frequência respiratória. Minha ventilação pulmonar, nós já falamos que é a quantidade de ar que entra e sai do pulmão, né? O volume de ar que entra e sai. E como eu falei no início da aula, é tanto forçando como tranquilamente. Cada vez que o ar entra e sai é uma ventilação, certo? E o que é a minha ventilação minuto? Ó, V/M, que é a minha ventilação minuto, eu vou fazer um M maiúsculo, senão dá a impressão que é metro, tá? Então, V/M é igual a frequência respiratória vezes ventilação pulmonar, ok? Frequência respiratória vezes ventilação. Como assim, ó? Então, vamos lá, vamos calcular. Se a frequência de um paciente, né, é 12, e a ventilação pulmonar dele está sendo 500 ml, que é o ar que está entrando e saindo, está usando só o volume corrente, tá? Então, como que a gente calcula o volume minuto dele, né, a ventilação minuto? Simples, ó. Ventilação minuto é igual frequência de 12 vezes 500 ml, né, de ventilação. Lembre que é 12 por minuto, certo? É 12 por minuto. Porque eu estou colocando as unidades de medida aqui, vocês vão entender. Ó. Então, quanto que dá esse cálculo? 500 vezes 12 dá 6.000. Então, 500 vezes 12, 6.000. 6.000 o quê? ml, né, porque tinha ml, por minuto, ok? Então, 6.000 ml por minuto é a ventilação minuto. É a quantidade de ar que está entrando e saindo do pulmão em cada minuto. Então, a gente contou as frequências, contou a ventilação e deu minha ventilação minuto, certo? Se eu falar para vocês, o paciente está utilizando 100 ml da reserva inspiratória dele, 100 ml, e ele está com uma frequência de 12, calcule o volume minuto dele. Resolvam essa pequena questão e debatam comigo depois na plataforma. Se vocês chegarem ali no valor errado, né, o valor certo, a gente vai corrigindo na plataforma e vocês podem mandar lá pelo chat. Tem um chat na plataforma, né? Então a gente vai mandar lá pelo chat conversando para tirar dúvida do porquê o cálculo não deu certo, ok? Então façam esse cálculo ali. Paciente usando 100 ml da reserva e com 12 de frequência respiratória. Ventilação alveolar. Está terminando. Ventilação alveolar, basicamente é a quantidade de ar que entra no nosso alvéolo, tá? Não necessariamente só no alvéolo, é na nossa unidade respiratória inteira, tá? Quando eu falo unidade respiratória, pessoal, é toda a parte pulmonar que faz troca gasosa, ok? Toda a parte pulmonar que faz troca gasosa. Então, quais são as partes que fazem troca? Alvéolo, saco alveolar, duto alveolar e bronquíolo respiratório. Então, todas essas partes ali fazem troca gasosa, ok? Então, qualquer ar que entre nessas estruturas anatômicas é uma ventilação alveolar. Certo. Existe ar que não chega. Existe ar que não chega na unidade respiratória. Fica preso, né? Fica parado na traqueia, fica parado na parte da faringe, fica parado na cavidade nasal, fica parado na carina, nos brônquios primários. Todas essas regiões não fazem troca gasosa. E essas regiões são conhecidas como espaço morto, ok? São conhecidas como espaço morto, certo? Porque não fazem troca gasosa. E o que é o ar do espaço morto? É o ar nas regiões que não faz troca gasosa, ok? Que não faz essa troca. Então, quais são essas regiões? Cavidade nasal, faringe, traqueia, brônquios principais, carina e por aí vai, tá? Toda a região que não faz troca, certo?
Sistema nervoso controla o nosso sistema respiratório? Controla. A gente não vai entrar ainda falando do porquê a ventilação é 500, porquê que a ventilação aumenta. Nós simplesmente vamos falar de dilatação e contração dos brônquios. Então, vamos entender como que isso acontece. Ó. Aqui fala assim, controle do nosso sistema simpático na árvore respiratória. O que o sistema simpático faz na árvore respiratória? É simples de entender. Vamos lá. Pensem comigo. O que eu aprendi em Físio 1? O que o sistema simpático fazia no coração? O que o simpático faz ali no nosso músculo cardíaco? Quando ele libera adrenalina, porque é isso que o sistema simpático libera, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, aumenta a fração de ejeção, aumenta a pré-carga, aumenta a pós-carga. Então, são várias funções de aumento da força, aumento da função cardíaca. Tá? E o que ele faz no vaso? Vasoconstrição, ele fecha o calibre do vaso. Então pensa, se aumentou gasto cardíaco, porque ele consegue aumentar gasto e aumentar a frequência, se aumentou, né, a contração dos vasos, né, contraiu mais, o que tá aumentando junto no paciente? Vamos lembrar daquela formulazinha básica, ó, pressão arterial é igual ao nosso gasto cardíaco vezes resistência periférica total, RPT, tá? Então pressão arterial é igual ao gasto cardíaco vezes resistência. Se aumentou gasto por culpa do simpático, aumentou PA. Se aumentou resistência por culpa do simpático, aumentou PA. Lembrem sempre dessa fórmula, vocês vão precisar dela em fisiopato depois. Então, a gente vai ter esse aumento de pressão arterial. Mas por que eu estou falando disso? Para associar, é mais fácil associar essa parte. Vamos pensar num cara com parada cardiorrespiratória. O paciente chegou na urgência, parada cardiorrespiratória, primeira coisa que a gente vai utilizar numa parada ali é a adrenalina, né? Lógico, reanimação, parará, intubação, se precisar. Ok, mas estamos falando só do uso de adrenalina agora. Então, a adrenalina. O que a adrenalina vai fazer no coração? Tudo isso que eu falei. Aumenta o gasto, aumenta a frequência, aumenta tudo, né, no cara que está com parada. E na árvore respiratória, a adrenalina ela trabalha diferente. Não porque é uma molécula diferente, porque é uma substância chamada adrenalina que trabalha diferente. Não, é porque o receptor do músculo da árvore respiratória é diferente. Ele recebe adrenalina e em vez de contrair, ele relaxa. Okay? Então a árvore respiratória relaxa com a presença de adrenalina ou de noradrenalina. Noradrenalina é sinônimo de norepinefrina, né? E adrenalina é sinônimo de epinefrina. Okay? Então ele vai relaxar. Esse relaxamento da árvore respiratória, nessa dilatação, é o que eu chamo de broncodilatação. Lembra que a gente está falando de brônquio, tá? Então brônquio, a árvore respiratória dilata. É bom isso para o paciente, é maravilhoso. O paciente aumentou a frequência, aumenta cardíaca, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, aumentou gasto, aumentou resistência, aumentou pressão. Ele estava com a pressão baixíssima porque o coração estava parando. E eu aumentei tudo isso. E o ar vai entrar e sair melhor do pulmão dele, porque ele estava numa parada cardiorrespiratória. Então vai voltar a entrar e sair ar com mais facilidade. Eu vou ambusar ele ali, né? E vai entrar e sair ar com mais facilidade, porque está dilatado. Então, esses são os efeitos da epinefrina e norepinefrina. Só lembrando vocês, lembrando um pouquinho da parte de neuranato, não tem fibras nervosas suficientes que invadem ali o parênquima pulmonar e liberam adrenalina e noradrenalina. Não tem muitas fibras que fazem isso. Então, como que a adrenalina e a noradrenalina chegam no brônquio? Através do sangue. Nós temos a glândula suprarrenal, que produz adrenalina e noradrenalina também, ok? E ela, quando libera essa noradrenalina e adrenalina para o sangue, ela viaja por todo o sangue, chega na circulação pulmonar, se conecta no músculo da árvore respiratória e aí faz broncodilatação, ok? Então, a glândula suprarrenal que faz isso. E o que o sistema parasimpático faz sobre a árvore respiratória? Ele fecha o calibre da árvore respiratória, ele faz broncoconstrição, ok? Qual é o nervo que vai liberar essa substância do sistema parasimpático? É o nervo vago, tá? O nervo vago, 10º par craniano. E qual é a substância liberada? É a minha acetilcolina. A acetilcolina foi liberada pelo nervo vago, se conecta na via respiratória, broncoconstrição, ok? Não é a única substância que faz broncoconstrição, não. Nós temos outras duas, né? Nós temos a histamina, liberada em alguns tipos de alergia, ok? Tem uma alergia a tal substância, pólen, por exemplo, né? Esse pólen entra na minha via respiratória, começo a liberar histamina, por culpa ali das minhas células sanguíneas,
eosinófilos, por exemplo, e essa histamina, né, começa a gerar uma broncoconstrição na minha árvore respiratória. O ar não consegue mais entrar e sair perfeitamente, ok? E outra substância é a substância de reação lenta da anafilaxia. Essa substância é liberada num choque anafilático. O que é isso? Quando o paciente se intoxica muito intensamente ali com uma substância, como por exemplo, picada de algum animal, como cobra, uma picada de cobra, um acidente ofídico, né? Então o paciente teve um acidente ofídico, liberou substâncias tóxicas para dentro da corrente sanguínea dele, as células de defesa começam a liberar essa substância de reação lenta da anafilaxia, que deveria ter função trabalhando em cima do nosso veneno, mas ele acaba indo para a árvore respiratória e contraindo a árvore respiratória, tá? Fazendo uma broncoconstrição, ok? E isso que dá uma parada respiratória no paciente, que entra num choque anafilático, ok? Então lembrem dessa substância, um dia vocês vão ter que falar dela de novo lá em fisiopato. Aqui, ó, lembrem o seguinte, na nossa árvore respiratória nós temos cílios. Cílios na parte da via respiratória inferior, que fazem vibração para a limpeza da árvore respiratória, e eles vibram centenas de vezes por minuto. Quando eles vibram, né, eles têm que vibrar de baixo para cima, para limpar a árvore respiratória. Porque se eles vibrassem de cima para baixo, o que eles iam fazer? Iam levar sujeira para baixo, né? Pólen para baixo, bactérias para baixo, então eles fazem o contrário, de baixo para cima. E os cílios presentes na cavidade nasal vibram de cima para frente, ok? Como o Guyton fala, de cima para baixo, né? Mas é basicamente de cima para frente, jogando todo muco, toda bactéria, pólen, partículas pequenas, para a região do vestíbulo nasal, que é aquela parte do nariz que a gente vê, que tem pele, né? A parte do orifício nasal onde tem pele. Então joga tudo aqui para o vestíbulo nasal, ok? Para ser limpo de manhã cedo, principalmente, quando você acorda, ok? Então, são os nossos cílios da via respiratória que limpam a via respiratória. Finalizando esse capítulo, nós temos dois tipos de reflexos importantes para citar. O reflexo da tosse e o reflexo do espirro, ok? Eu escrevo em formato de flechinhas, o Guyton faz em formato de texto, mas eu vou citando aqui em formato de tópicos. Às vezes o tópico fica mais fácil para você estudar, ok? Então, ó, reflexo da tosse. Vamos entender o seguinte. No reflexo da tosse, nós temos que ter uma irritação da via respiratória na garganta ou nas partes inferiores. Então, aqui na minha orofaringe ou nas regiões inferiores da via respiratória. Se não for na orofaringe, se for na região superior, não vai ser tosse. Região superior vai ser espirro. Okay? Aqui, se for na cavidade nasal, vai ser espirro. Então, imagina ali, irritação na garganta ou vias respiratórias inferiores. Quando acontece a irritação do epitélio, o nervo vago recebe essa informação das células irritadas, leva a informação lá para o bulbo do meu tronco encefálico. Então, ele informa o bulbo, uma das porçõezinhas do tronco encefálico. Ele avisou o bulbo, por quê? É no bulbo que fica o meu centro respiratório, o lugar que controla a minha respiração. Do bulbo, né, desce uma resposta eferente para os músculos da inspiração. Eles contraem e entra 2,5 litros de ar no meu pulmão, ou 2.500 ml, é a quantidade de ar que entra. Você inspira rapidamente, entra, né? Quando você inspira esse ar, fecha a epiglote, fecha cordas vocais. Quando elas fecham, o ar fica preso dentro do pulmão, não tem para onde sair, né? Porque o único lugar que ele pode sair é pela epiglote. Então ele fica preso dentro do pulmão. Os músculos da inspiração param de contrair, e agora contraem os músculos da expiração, reto abdominal e intercostal interno, que é o da expiração, certo? Quando eles contraem a epiglote fechada, o ar preso dentro do pulmão começa a aumentar a sua pressão, tem um aumento dessa pressão do ar que está ali preso, né? E essa pressão intrapulmonar, ó, ela vai aumentar, ó a flechinha para cima, ela aumenta, ela vai para cima, né, maior ou igual ali de 100 milímetros de mercúrio, então vai ter um aumento maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio da pressão. Quando essa pressão alcança esse valor, a epiglote abre, o ar passa rapidamente pela epiglote, né? As cordas vocais também abriram, obviamente, então o ar passa rapidamente pela epiglote e ele sai pela boca, né? Como o nosso livro cita, o ar explode pela boca, numa velocidade de 120 a 160 km por hora, para limpar essa irritação da via respiratória. Então a tosse é um reflexo, lembrem disso, ok? A tosse é um reflexo.
ok? Sempre lembrar disso, quando o paciente fala, estou tossindo, tomou um antitussivo. Não, vamos encontrar a causa. Tem alguma coisa irritando a garganta, tem uma coisa irritando a via respiratória inferior, talvez uma bronquite, talvez uma pneumonia. Eu não posso simplesmente dar um antitussivo e dar tchau para ele. É um reflexo, não é uma doença, ok? Reflexo do espirro, é outro reflexo. Vamos lá, é bem parecido. Só muda o final, né, e muda o início. Bem parecido. Então, o reflexo do espirro é o seguinte. Nós vamos ter uma irritação na cavidade nasal, ou aqui até no vestíbulo nasal. Tem gente, por exemplo, que se você encostar aqui no nariz já dá vontade de espirrar, né? Então tem um estímulo na cavidade nasal, no nosso nariz. Esse estímulo é sentido, essa irritação é sentida pelo nosso nervo, não vago mais, o nosso nervo trigêmino, quinto par craniano. O trigêmino sente isso aí, envia informação para o vago, né? Perdão, ele envia informação para o bulbo, tá? Então a informação entra no bulbo, chega no bulbo, porque é o centro respiratório, é o cara que controla a ventilação. Então o nosso trigêmino levou para o bulbo leu a informação, falou, tá, é reflexo, vou mandar uma resposta. O bulbo manda uma resposta eferente, aí repete, tudo igual. Vai para os músculos da inspiração, entra 2,5 litros de ar no pulmão rapidamente, fecha a epiglote, fecha cordas vocais, contraem os músculos da expiração, o intercostal interno e o reto abdominal. A pressão dentro do pulmão aumenta, né, maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão aumenta, o que vai acontecer? Abre cordas vocais, abre a epiglote, aí é que muda. Na hora que abre, o ar começa a subir, passar pela minha faringe, e a úvula, aqui no teto da minha boca, né, aquela campainhazinha que vocês chamam, ela vai ser deprimida, ela vai para baixo. Nessa imagem que a gente viu, a úvula está deprimida. A úvula é essa pequena estrutura meio cor de pele, né, que está aqui na boca da imagem, que está para baixo, ela está para baixo, ela está apontando para baixo, né, como se fosse um dedinho para baixo, assim. Essa é minha úvula, está deprimida, está para baixo. Por quê? Quando ela deprime, o ar consegue passar por trás da boca. Então, ele passa pela boca e vai pelo nariz. Então, minha úvula vai ser deprimida, o ar passa por trás da boca, passa pelo nariz, né, e explode numa velocidade de 120 a 160 km por hora pelo nariz, tá? Isso foi um espirro que saiu pelo nariz. Por que então que sai pelo nariz? Porque o estímulo foi no nariz, foi na nossa cavidade nasal, ok? Então esses são os nossos dois reflexos da via respiratória. E finalizando, nós temos funções de condicionamento do ar. O que são as funções de condicionamento do ar? Nós temos 3 funções de condicionamento. Limpeza do ar, ou seja, filtrado do ar. Nós temos outra função, que é umidificação do ar, e a terceira que é aquecimento. O ar, para entrar no meu pulmão, ele tem que ser acondicionado, ele tem que ser preparado, ele tem que ser aquecido, porque ar gelado vai machucar epitélio, ele tem que ser filtrado, porque senão moléculas que são muito nocivas para a via respiratória, que lesionariam a via respiratória, também seriam lesionadas ali no epitélio, também lesionariam o epitélio, e o ar tem que ser umidificado, porque o ar seco na via respiratória machuca. Vocês sabem quando o ambiente está muito seco, faz 10, 15, 20 dias que não chove, como parece que o nariz começa a machucar se você anda demais, né? Você sente a garganta seca, começa a lesionar a garganta, inflama a garganta, porque o ar está muito seco, o pulmão não consegue acondicionar esse ar. Então, o nosso pulmão tem que acondicionar, tá? Ele tem que fazer essas 3 funções de acondicionamento. As funções já começam a acontecer no nariz. Então, a partir do momento que entrou na cavidade nasal, já começou a aquecer, já começou a filtrar, já começou a umidificar, tá? Quem começa a fazer é o cornete nasal. Dei uma olhadinha ali na parte de anatomia, de novo, vou lembrar um pouquinho dos cornetes nasais, ok? E histologia também, histologia fala bem dos cornetes. Então, são essas as 3 funções. Ficou com dúvida, volta ali no vídeo, já que estão no vídeo, vocês podem rever essa aula várias e várias vezes, ok? E é isso, pessoal. Dúvidas, no chat a gente conversa. E a gente se encontra por lá.